Olá, alunos e alunas, espero que todos estejam bem. Professor Rafael aqui novamente para mais uma aula de filosofia. Nesse vídeo vamos começar a estudar a metafísica de Aristóteles. Caso vocês não se lembrem, metafísica é a área da filosofia que estuda a estrutura e os fundamentos da realidade. Portanto, nessas aulas sobre metafísica aristotélica, veremos como esse pensador entendia a realidade. Mas antes de avançarmos um pouquinho, vamos falar sobre a origem desse termo, metafísica, pois isso está diretamente relacionado ao pensamento de Aristóteles. A palavra metafísica vem do grego metaphysis. Não me lembro se é assim que pronuncia, mas é assim que se escreve. E esse termo pode ser traduzido como além da física ou além da natureza. Contudo, Aristóteles nunca utilizou o termo metafísica. O que chamamos hoje de metafísica foi chamado por Aristóteles de filosofia primeira. É um tipo de investigação filosófica que vem antes de qualquer estudo, por isso, filosofia primeira. Como é que essa filosofia primeira passou a ser chamada de metafísica? Existia um filósofo grego chamado Andrônico de Rhodes. Ele fazia parte da escola de Aristóteles, o Liceu, mas ele viveu algum tempo depois de Aristóteles. E uma das maiores contribuições do Andrônico para a filosofia foi a organização dos escritos de Aristóteles. Bom, Aristóteles escreveu sobre os mais variados temas, sobre as mais variadas ciências. Imagine agora que Andrônico está organizando uma estante de livros como essa, mas com as obras de Aristóteles. Aristóteles escreveu sobre ética, biologia, astronomia, política e vários outros temas, inclusive sobre física ou physis. E quando chegou nos escritos que falavam sobre filosofia primeira, imagina que esse aqui é o livro de physis, tá, de física, e Andrônico colocou o livro de filosofia primeira logo depois do livro de física, ou seja, meta depois da física. Significa que a obra de filosofia primeira estava depois da obra de física, ou além da física, em grego metaphysis, metafísica. E é por isso que filosofia primeira recebeu a designação de metafísica, porque na estante do Andrônico as obras de filosofia primeira estavam depois das obras de física, portanto metafísica, além das obras de física, ou depois das obras de física. Simples assim, mas o termo pegou e a metafísica se desenvolveu como uma grande área de estudo da filosofia. Se desenvolveu como o ramo da filosofia que estuda a essência da realidade, a estrutura e os fundamentos da realidade. Feitas essas considerações sobre o termo, vamos então para a nossa primeira aula sobre metafísica ou filosofia primeira de Aristóteles. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e já deixa o seu like para que essa aula chegue a mais pessoas. Bora espalhar o conhecimento. Agora sim, sem mais demoras, bora para a aula. Bom pessoal, a primeira ideia que nós devemos levar em consideração quando nós estudamos a metafísica de Aristóteles é que ele trabalha a noção de movimento, que em grego se diz kinesis e em latim se diz devir. Devir é o termo que vocês mais vão encontrar quando a questão do movimento estiver sendo trabalhada dentro da filosofia. A maioria dos filósofos anteriores ao Aristóteles decidiram de alguma maneira ignorar a questão do movimento. Lembrando que a questão do movimento, para a maioria dos filósofos que vêm antes de Aristóteles, era um problema sem solução. E um problema por quê? Porque eles acreditavam que para conhecer realmente alguma coisa, essa coisa não poderia se transformar ao longo do tempo. Ela precisaria ser fixa e permanente. Ela não poderia ter alterações. E por isso muitos filósofos, com exceção de Heráclito, deixaram a questão do movimento de lado ou deram uma solução rápida para a questão. Ou ainda acabaram deixando a questão do movimento mais complexa ao duplicar a realidade, como é o caso de filósofos como Platão e Parmênides. Bom, mas e o que é o movimento? Movimento não é apenas mudar de um lugar para o outro. Tudo está em movimento.
e o movimento existe de formas variadas. Dessa forma, Aristóteles apresenta para a gente uma classificação do movimento. O movimento pode ser qualitativo. O que seria um movimento qualitativo? Refere-se a um movimento de qualidade entre as coisas. Por exemplo, se plantarmos uma semente, provavelmente ela irá germinar e dar origem a uma planta. E nesse caso dizemos que ocorreu um movimento qualitativo, ou seja, ocorreu uma mudança de qualidade no movimento da semente tornar-se planta. O movimento qualitativo é quando uma coisa deixa de ser uma coisa para se tornar outra coisa. Nós teríamos também o movimento quantitativo. O movimento quantitativo refere-se a um tipo de mudança que podemos perceber e medir. Quer dizer que podemos quantificar essa mudança. Pense em uma criança, por exemplo. Ela é um ser humano em fase de crescimento, de modo que a cada dia ocorre nela uma mudança quantitativa, ou seja, uma mudança que podemos perceber e medir. Vamos agora para o próximo tipo de movimento, que seria o movimento de locomoção. E esse é o tipo de movimento que geralmente nos vem à mente quando ouvimos a palavra movimento. Ele refere-se a um tipo de movimento onde percebemos a mudança de um objeto, pessoa ou animal de um lugar para o outro. É o movimento que percebemos mais facilmente quando olhamos imediatamente para a realidade. No caso dos movimentos anteriores, por exemplo, não percebemos de imediato que uma semente está germinando para se tornar uma planta. E não percebemos de imediato que uma criança está crescendo, porque tanto o movimento quantitativo quanto o movimento qualitativo são tipos de movimento que nós precisamos parar e analisar o que está acontecendo com as coisas para percebermos que esses movimentos estão acontecendo. Já no caso do movimento de locomoção, essa percepção é imediata. Olhamos para a realidade e vemos as coisas se movimentando. Esse movimento que percebemos de forma imediata é o movimento de locomoção. É por isso que a noção de movimento mais básica que a maioria das pessoas tem é a noção de que o movimento seria apenas isso: deslocar-se de um lugar para o outro. Você mesmo pode ter pensado diversas vezes que por estar parado em um lugar, você não estaria em movimento. Mas o pensamento de Aristóteles nos chama a atenção para isso. Tudo está em constante movimento de transformação, em devir. Por mais que você esteja parado sem fazer nada, existe uma série de transformações, uma série de movimentos acontecendo tanto em você quanto à sua volta. Resumindo, a questão do movimento de locomoção é quando ocorre uma mudança de um lugar para o outro. Quando um objeto sai do ponto A para o ponto B, quando você caminha de um lugar para o outro, quando há um deslocamento. O próximo movimento que Aristóteles nos apresenta é o movimento de atividade. Esse tipo de movimento está ligado a algum tipo de ação que algo executa ou sofre. Vamos pegar um exemplo que ilustra bem esse tipo de movimento. Imagine que você pega uma tesoura e corta um pedaço de papel. Você estará executando uma ação, uma atividade de pegar a tesoura e cortar o papel. Ao mesmo tempo, o papel está sofrendo a ação, a atividade de ser cortado. Note que esse tipo de movimento está presente em tudo o que fazemos ou em tudo o que nos fazem. E por último, nós teríamos o movimento de geração. Esse é um tipo de movimento que é responsável pela geração das coisas. Vamos voltar ao exemplo da semente que germinou e se tornou planta. Plantamos uma semente, ela germinou, cresceu uma planta. E, como vimos antes, esse processo de germinação de uma semente é um movimento qualitativo. Mas entre um estágio e outro, entre a semente e a planta, existe um outro movimento que é esse que vai dar origem à planta, um movimento de geração. É um tipo de movimento que está presente nas transições entre um estágio e outro da existência de algo. Contudo, o movimento de geração não está presente apenas na fase em que algo surge ou nasce, mas também está na fase em que algo desaparece. Por exemplo, uma pessoa não vive eternamente. Com o tempo ela vai envelhecendo e posteriormente ela irá morrer.
Esse processo de envelhecimento também é um movimento de geração. Esse movimento também está presente quando dizemos que algo se corrompe e deixa de ser o que é. Pense em uma fruta madura, por exemplo. Ela não estará madura o tempo todo. Não vai permanecer naquele estágio para sempre. Imagine que se você esquecer ela em um determinado lugar, ela vai apodrecer e suas características serão corrompidas. E isso também é um exemplo de movimento de geração. Então, após classificar e aceitar que o movimento é algo que está presente na realidade, Aristóteles vai concluir que a realidade é povoada de diferentes tipos de seres, que se diferenciam por suas essências, ou seja, por seu modo de existir. O conhecimento sobre esses seres não se dá quando o intelecto alcança o mundo inteligível como era lá no pensamento de Platão, mas sim através da observação e da experimentação. Dessa forma, Aristóteles faz uma classificação dos diferentes tipos de seres da seguinte forma: existiriam seres em movimento, que são seres físicos e naturais, e que se caracterizam por nascer, viver, mudar, reproduzir-se, envelhecer e desaparecer. São seres que estão no devir, no movimento. Todos os tipos de movimento que vimos anteriormente se aplicam a esse tipo de ser, e a essência destes seres é o próprio movimento. Então percebam que basicamente, quando olhamos para a realidade, a maioria dos seres que vemos são seres que estão em movimento. Por quê? Porque tudo que nós vemos à nossa volta são coisas que se transformam, se degradam, que com o tempo elas desaparecem. E ao mesmo tempo coisas novas surgem o tempo todo. Significa que a maioria dos seres que compõem a realidade são seres em movimento. Só que, no entanto, também existem seres que foram designados por Aristóteles como seres imóveis, também chamados de seres matemáticos. O que significa isso? São seres que não existem em si mesmos, mas existem como formas das coisas. Podem ser separados das coisas pelo próprio pensamento. Não nascem, não mudam, não envelhecem, não morrem. E onde é que estão esses seres? Quando analisamos um objeto, nós podemos descobrir a sua forma, medir suas dimensões, seu peso, seu volume e produzir uma descrição matemática dele. Essa descrição matemática é a essência desse tipo de ser. É por isso que seres imóveis também são seres matemáticos. Qualquer objeto que você pegar, você pode medir esse objeto e produzir uma descrição matemática dele através das medidas que você retirou desse objeto. É por isso que nós também dizemos que podemos separar esse ser das coisas usando o próprio pensamento. Então, resumindo, ele é basicamente a descrição matemática das coisas. Nós teríamos também seres eternos. A essência desses seres é imutável. Eles não nascem, não se transformam ou envelhecem, mas realizam um movimento local perfeito. Como, por exemplo, os astros, os planetas, as estrelas. Sua essência é a eternidade e o movimento perfeito. Nesse ponto, nós sabemos hoje que Aristóteles estava errado, pois o avanço do conhecimento científico já demonstrou que estrelas e planetas nascem, envelhecem e também desaparecem. E não são eternos como supôs Aristóteles. Mas também devemos levar em consideração que Aristóteles viveu há quase 2.500 anos e chegou a essas conclusões fazendo apenas o uso de sua razão e da sua observação. E por último, nós teríamos o ser eterno, imóvel e imutável. É um ser que é sempre idêntico a si mesmo, perfeito, imaterial, e em sua existência o movimento está excluído, e ele é conhecido apenas pelo nosso intelecto. O intelecto, nossa inteligência, conhece esse ser separado do nosso mundo, sendo superior a tudo que existe, sendo, portanto, por excelência, um ser divino. Para os gregos antigos, divino era tudo aquilo que poderia ser considerado perfeito e eterno. Aristóteles considerava que deveria existir um ser que seria a origem de todos os seres. Mas para que isso fosse possível, esse ser não poderia mudar ou se movimentar, e deveria também ser eterno. A ideia desse tipo de ser é um recurso do pensamento
para não cairmos em uma situação que na filosofia nós chamamos de regresso ao infinito. Se ficarmos procurando a origem de todos os seres, iremos sempre encontrar uma causa anterior. E podemos fazer esse processo de encontrar uma causa anterior de modo infinito. Ao inserir a ideia da existência desse tipo de ser, eterno, imóvel, imutável, Aristóteles barra a regressão ao infinito. Então pense nesse tipo de ser como uma ferramenta do pensamento para barrar o regresso ao infinito. A essência desse ser é a eternidade, a imutabilidade e a imobilidade. Esse ser também foi chamado por Aristóteles de primeiro motor imóvel. Primeiro, porque é o ser que existe antes de todos os outros seres. Motor, porque ele gera e dá movimento aos outros seres. E imóvel, porque ele mesmo não se movimenta. Agora, para cada tipo de ser e suas essências, existe algumas ciências correspondentes para estudar esses seres. Por exemplo, os seres em movimento podem ser estudados pela física, química, biologia. Os seres matemáticos, como o próprio nome já indica, podem ser estudados pela matemática, pelo cálculo. Os seres eternos são estudados pela astronomia, pela cosmologia e áreas do conhecimento similares. O ser divino pode ser estudado pela teologia, mas precisa ter uma ciência do ser enquanto ser. Essa expressão, ser enquanto ser, significa estudar o ser ou a existência do ser em si mesmo, sem levar em consideração outros aspectos que estão presentes nos seres, como o movimento ou a descrição matemática. Todos os seres possuem características particulares que vão diferenciar um do outro, mas todos eles partilham a mesma propriedade que é o ser. É uma investigação do ser sem diferenciá-lo em essências particulares, sem dizer se é um ser matemático, se é um ser astronômico, se é um ser físico, se é um ser em movimento. Por exemplo, nós poderíamos nos perguntar o que é que tem em comum entre uma garrafa d'água e o meu mouse aqui, por exemplo. Nós poderíamos encontrar alguns fatores em comum entre eles, mesmo eles se diferenciando. Nós percebemos que isso é uma garrafa e que isso é um mouse. Eles dois compartilham de uma mesma propriedade, que é ser. Antes de nós dizermos que isso é uma garrafa ou que isso é um mouse, essas coisas são, elas existem. E é essa existência, essa coisa que esses objetos compartilham, que é o ser em si mesmo, que é o ser enquanto ser. Portanto, antes de haver qualquer ciência, deve haver uma ciência que se ocupe do estudo do ser em geral. E essa ciência é a filosofia primeira, hoje conhecida como metafísica. A função da metafísica para Aristóteles é se ocupar com o estudo do ser em geral, ou do ser enquanto ser. Esse tipo de estudo também ficará conhecido como ontologia. Onto, em grego, significa ente, e pode também ser traduzido como ser. E logia pode ser traduzida como estudo. Juntando onto e logia, nós temos como tradução o estudo do ser. E a partir daqui fazemos a seguinte diferenciação. Metafísica estuda a essência, a estrutura e a natureza da realidade. Por exemplo, quando o filósofo Platão nos apresenta a teoria de que a realidade é dividida em duas dimensões, ele está fazendo uma metafísica, pois ele não está estudando especificamente os seres que compõem cada uma dessas dimensões da realidade. Ontologia é a investigação específica do que é o ser, quais são suas características e propriedades. Um exemplo de ontologia é o pensamento do filósofo Parmênides, que define o que é o ser e apresenta suas características e propriedades. Outro exemplo foi a diferenciação que vimos que Aristóteles faz dos diferentes tipos de seres. Dessa forma, podemos dizer que ontologia é um ramo da metafísica, mas muitas vezes vocês vão encontrar esses termos como se eles fossem a mesma coisa. Bom, e com isso finalizamos a nossa primeira aula sobre a metafísica de Aristóteles. Vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de e-books e livros que podem te ajudar a compreender um pouco melhor o pensamento de Aristóteles e algumas outras questões apresentadas durante a aula. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Por enquanto é isso.
bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima. Valeu!